Tá entrando. Deixa eu colocar aqui. Todo mundo voltou? Todo mundo voltou, gente? Todo mundo me ouvindo? Sim? Então, só para falar da questão do dimorfismo sexual, né? Então, os machos comumente são menores que as fêmeas, tá? E os machos têm a questão dessa espícula final aqui no final da cauda, tá? Que justamente serve para se fixar na fêmea, tá? E o dimorfismo da fêmea é que ela é maior que o macho, tá? E ela tem essa boca trilabiada, tá? Então com 3 lábios, vamos colocar aí, que serve para se fixar no hospedeiro, tá? Em relação às doenças, tá? Deixa eu só voltar aqui para ver uma coisa. Tá certo. Então, em relação às verminoses, né? A gente tem uma série de verminoses que são causadas por nematóides, tá? De importância médica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O nosso livro traz aí, a apostila traz 7 verminoses, que são aí as mais conhecidas, tá? E comumente as mais cobradas. E algumas, né, a gente tem também, vamos colocar só de curiosidade, versões delas para animais domésticos, tá? Como cavalos, porcos, cachorros e outros animais aí, tá? A ascaridíase, que é causada aí pelo Ascaris lumbricoides, é uma doença bem conhecida, tá? Já se teve epidemias disso no Brasil, principalmente em lugares onde a gente não tem acesso a saneamento básico, tá? E uma coisa que é importante a gente falar da verminose causada por nematóides, que a maioria delas, o parasita, ele tem um único hospedeiro, né? Então, diferente lá dos protozoários e dos plateumintos, que às vezes, né, o homem poderia ser o hospedeiro intermediário, ou um animal poderia ser o hospedeiro intermediário, um inseto. Aqui, praticamente, 90% das verminoses causadas por nematóides, a gente tem um único hospedeiro, tá? Que é o caso aí do Ascaris lumbricoides, né? E o nome aí para essa questão de se possuir apenas um único hospedeiro é chamado de monoxeno, né? Então, é uma parasitose monoxeno, que o indivíduo é um indivíduo monoxeno, porque ele só ocupa um único hospedeiro, né? Um único hospedeiro, tá? No caso das caridíase, o agente etiológico, aí, então a espécie que causa as caridíase é o Ascaris lumbricoides, tá? Essa transmissão do Ascaris, ela ocorre via boca, né, via bucal, aonde se tem a ingestão dos ovos do parasita, tá? Aonde eu tenho um alimento ou água que está contaminado, tá? E medidas profiláticas, a questão da higiene pessoal é uma coisa importante, né? O uso de sanitários, a questão do saneamento básico, né? Então, para as pessoas poderem ter acesso a uma água, né, de qualidade, e também o recolhimento e o tratamento do esgoto, tá? Então, né, a transmissão vai ser via bucal, tá? Então, uma coisa importante quando a gente fala das caridíase, que não é andar descalço que você vai pegar as caridíase, tá? Realmente, os ovos precisam chegar à boca, né, para chegarem até o intestino e parasitarem, tá? A questão, né, dos remédios aí para essas verminoses, são remédios que vão
parar a reprodução dos indivíduos, né? Então, evitar que eles se reproduzam, então que eles continuem jogando, que os ovos continuem, que os ovos consigam chegar no ambiente, né? Via fezes ou via urina, tá? Mas no caso do Ascaris aí, é via fezes que ele vai contaminar outras pessoas, tá? Então, a gente tem a questão do macho e fêmea, como a gente já viu, né? Então, esse ovo aí, ele vai se reproduzir, né? Ele vai nascer lá o indivíduo, né? Os indivíduos. E, justamente, a minha contaminação, quando eu como esse ovo aqui, né? Que está lá ou na água ou no alimento contaminado que eu não lavei direito ou que não deu para lavar, ele vai entrar pela boca, passar aqui por todo o trato digestivo, tá? E chegar aqui no intestino delgado, tá? E em alguns casos, né, esse parasita, ele pode migrar até o pulmão, tá? Então, por exemplo, um paciente com Ascaris lumbricoides, ele pode ter uma questão de uma falta de ar, de uma bronquite e até sintomas de pneumonia mesmo, tá? Por causa da presença do Ascaris no pulmão, tá? Mas, comumente, ele vai habitar o intestino delgado, tá? E, sem tratamento, lógico, a pessoa pode chegar a óbito, mas ela vai ser uma contaminadora, né? Porque ela vai estar emitindo fezes ricas em ovos, tá? Que vão cair no ambiente aí e podem ser adquiridas por outra pessoa. Tá? Então, dentro do intestino delgado da pessoa contaminada com Ascaris, vai ter lá macho e fêmea. Tá? A outra doença, né, é a tricuríase, que é causada aí pelo Tricuíris tricúria. Tá? Também é uma verminose monoxeno. Tá? Então, esse indivíduo ele só precisa de um hospedeiro. Tá? Ele é basicamente, essa doença é transmitida da mesma forma da ascaridise, tá? Também via boca, comi os ovos lá que vieram do alimento, então fruta, hortaliça crua ou água contaminada, tá? Medidas profiláticas, exatamente a mesma coisa, higiene pessoal, uso de sanitário, saneamento básico, tá? Então também é uma doença principalmente pela falta do saneamento básico, então do tratamento de água e esgoto, tá? E mesma coisa, né? Comi alguma coisa contaminada lá com ovinho, né? Esse ovinho entrou dentro do meu sistema digestório e ficou por um acaso, né? Passou, ele fica aí tanto dentro do intestino delgado quanto do intestino grosso, tá? Então, ele é bem resistente, né? A tricuríase é uma parasitose também bem resistente, porque ela consegue habitar os dois intestinos, tá? Tanto o delgado quanto o grosso, tá? Os remédios também aí servem para impedir a reprodução, né? Para que não tenham-se ovos, não tenham a produção de ovos férteis, tá? Para o ambiente, tá? Em alguns casos, gente, quando a contaminação por essas duas coisas é muito grave, né? Às vezes é necessário fazer, às vezes, até cirurgia para tirar, né, esses indivíduos aí de dentro do corpo da pessoa. Essa outra verminose, tá? É uma verminose que, por um acaso, né, ela não é monoxênica, tá? Ela vai aí cair em 2 indivíduos, tá? Mas não necessariamente esse indivíduo ele precisa entrar nesses 2 indivíduos, tá? Ele, na verdade, o homem aí ele é atingido pela dermatite serpiginosa, vamos colocar os livros, né, colocam erroneamente, né, é um parasita que acaba caindo aí errado na gente, né? Na verdade, ele parasita o intestino delgado de cães e gatos, tá? Mas às vezes ele entra, né, pelo nosso contato na nossa pele, tá? Tanto que em nós humanos, né, esses ancilostomas aí, que são os causadores da dermatite serpiginosa, também conhecida como bicho geográfico ou larga migrans cutânea, ela não vai chegar no intestino dos humanos, tá? Ela vai parar na pele, mas nos animais, em cães e gatos, elas habitam justamente o intestino, né, desses animais.
Então, os dois agentes etiológicos que causam isso é o Ancylostoma brasiliensis e o Ancylostoma canino, tá? Essa transmissão, a larva, né, a larva do ancilostoma, ela entra ativamente na nossa pele, tá? Não sei se alguém já teve essa contaminação aí por larva migrans, tá? Eu já tive uma vez na praia. Ela é causada justamente porque a gente às vezes senta, né, ou deita na areia que está contaminada por fezes desses animais que estão doentes, tá? E essa larva acaba furando a nossa pele e entrando, tá? E ela vai fazendo dutos, né? Ela vai fazendo caminhos na nossa pele, tá? Então, até por isso que o pessoal chama às vezes de bicho geográfico, porque ela vai fazendo uns mapinhas, tá? Ela vai fazendo umas coisas que parecem mapas, tá? Então, a importância, né, quando às vezes tem muita gente que reclama, eu não posso levar meu cachorro na praia, né? É justamente porque as fezes do animal podem estar contaminadas com ancilostoma, que podem entrar na pele das pessoas nos lugares, né? Então, modos de evitar, né? Evitar a ida de animais, de cães e gatos em areia, seja da praia, seja de parques ou daqueles tanques de areia que crianças gostam de brincar, tá? A questão de recolher as fezes, por que é importante recolher as fezes dos cães e dos gatos, né? Quando a gente vai passear com eles na rua. Uma proteção também é sempre sentar em areia, principalmente de praia, de lagoa, de beira de rio, com alguma proteção. Então, usar a cadeira, uma canga, uma toalha, mas principalmente uma cadeira, né, para não ter contato algum com a areia, tá? E cuidar da saúde de cães e gatos, né? Então, tem tratamentos no veterinário lá quando o seu animal está com ancilostoma, tá? E o tratamento, né, para nós humanos, depois que você tem essa penetração aí da larva, são algumas pomadas, tá, que se passa para o bicho morrer dentro da pele, o corpo vai fagocitar isso e, né, vai jogar para fora, vai fazer exocitose, e algumas vezes precisa ser queimado, né, com nitrogênio. Então precisa de uma coisa fria, né, precisa de uma queimadura mesmo, tá? Para queimar a ação aí desse indivíduo, tá? Eu já vi alguns casos no dermatologista que as pessoas tinham verdadeiros mapas mesmo, assim, parecia uma tatuagem na pele de tanta contaminação por larva migrans, tá? Mas, na verdade, nós somos o hospedeiro errante aí dessa doença, que é causada por nematóide, tá? Então, na verdade, o humano aí, ele entra erroneamente, né? Porque o objetivo da larva é ir para o cão, para o gato, né? Que lá ele se desenvolve no intestino e consegue o ciclo dele de vida, né? O ovo liberado nas fezes, a larva, porque essa larva ela fica livre no solo, né? Essa larva aí faz a questão, né, da alternância de geração, né? Ela fica livre uma época, mas e uma outra época ela precisa estar parasitando alguém para sobreviver, tá? Na nossa pele, né? Ela vai tirar nutrientes, lógico, porque ela está parasitando ali. E nos cães e gatos também ela vai, né? Lógico, mas lá no intestino ela vai ter mais acesso a nutrientes do que na nossa pele, tá? E ficam marcas mesmo, tá, gente? Se não tratar, você vai ficar com uma tatuagem eterna aí na sua pele, tá? E coça horror, é uma coceira louca, né? Porque tem um bicho andando na sua pele, tá? Então não sentem na areia da praia lá de qualquer jeito, naqueles tanques. Cuidado, né, com crianças no tanque de areia, porque aonde a gente sabe que pode ter cães e gatos ali passando, excretando coisas, né? Uma outra doença aí que é muito conhecida no mundo todo, tá? Até porque ela ocorre tanto no Velho Mundo quanto no Novo Mundo, né? Então, tanto Europa, Ásia, África, América, o mundo todo tem ancilostomia, tá? Que é a ancilostomose, ou também chamado de amarelão, né? Amarelão porque o parasita ele vai parasitando tanto a pessoa, né? Que ela vai perdendo os nutrientes, ela vai começando a ficar amarela, né?
também são monoxênios, tá? Os agentes etiológicos eles vão variar, né? No Velho Mundo a gente tem o ancilostoma duodenale e no Novo Mundo o Mercator americanus. Então aqui no Brasil a ancilostomíase é causada pelo Mercator americanus, tá? A transmissão ela ocorre por as larvas que penetram na pele, né? Via pele, né? Transcutânea, e também ingestão de larvas por nós, tá? Então lá na água contaminada, no alimento contaminado, tá? Eu achei que eu tinha editado esse slide, agora que eu estou vendo. Então, para combater a proliferação, a gente deve usar calçados, né? Então, aqui é um caso que, como essa larva ela está livre no solo, a gente precisa andar calçados. E os hábitos de higiene, né? Lavar alimento, lavar a mão, e a questão do tratamento de água e esgoto, né? Então, se a gente reparar aqui, praticamente todas as doenças que a gente viu até agora, a questão do saneamento básico, tanto tratamento de água quanto tratamento de esgoto, são essenciais para se evitar a transmissão e a contaminação por verminoses em geral, né? Tanto de protozoários quanto de plateumintos, como também de nematóides, tá? Então, o ciclo aí, né? Então, esse ovo, ele cai, né? Esse ovo ele sai das fezes aí do indivíduo contaminado. O ovo já tem o embrião, né? Ele vai se desenvolver aí no solo. Essa larva vai cair no solo ou na água e ela vai entrar via pele, né? Então, via epiderme aí na pessoa ou também via bucal, né? Então, no caso da ancilostomias, a gente pode ter essas duas formas de contágio, né? Ou eu comi a larva, tá? Ou a larva entrou pela minha pele, tá? Então, já se teve campanhas aí no Brasil, há muitos anos atrás, em áreas contaminadas, de darem sapatos para as pessoas, tá? Então, uma das medidas do Ministério da Saúde era fornecer sapato, fornecer bota, fornecer calçado para as pessoas não terem contato com o solo, né? Andarem descalças e pegarem ancilostomíase, tá? Uma outra doença que é causada por nematóides, que é uma doença muito pesada para as pessoas, né, que entram em contato, e não que as outras não sejam, mas ela tem alguns sintomas clínicos muito fortes, é a elefantíase, tá? Ela tem esse nome aí de elefantíase porque aonde a verminose, o nematóide, ela se fixa no indivíduo, né, quando ela entra no sistema circulatório nosso humano, ela causa um inchaço, né, em algum membro. Então, comumente nas pernas, por exemplo, a pessoa para de ter a perna torneada, né? A perna parece uma perna de elefante, tá? Se alguém já reparou lá nos vídeos da Discovery alguma foto de elefante, o elefante tem aquela perna que parece um moeirão de cerca, né? Parece aquela coisa redonda inteira sem nenhuma curva, né? Então, por isso a doença tem esse nome vulgar aí de elefantíase, porque a pessoa fica com as pernas e os braços como uma pata de elefante, como uma perna do elefante, tá? Os outros nomes são filariose linfática ou filaríase, né? Filariose linfática, porque esse indivíduo vai entrar no sistema circulatório e no sistema linfático, por isso a perna fica a perna de elefante, tá? O agente etiológico tem esse nome bonito aí, Wucheria branchophyte, tá? Esse indivíduo, por um acaso, esse nematóide, ele não é monoxeno, tá? Ele é heteroxeno, porque ele precisa de um hospedeiro invertebrado e um hospedeiro vertebrado para se desenvolver, tá? Então, o hospedeiro invertebrado é um inseto do gênero Culex, tá? Que é um inseto bem parecido aí com a Aedes aegypti, com o Anopheles da malária e com a Aedes aegypti da dengue, tá? Evidentemente, é um inseto fêmea, né? Isso é uma coisa importante, porque é o inseto que é a fêmea, que é a hematófaga, né? Que precisa de sangue para desenvolver os ovos. O inseto macho, ele é fitófago, né? Então, ele não entra no ciclo, né? Ele só entra no ciclo porque precisam, né, cruzar um com o outro para fazer reprodução sexuada, tá? E o hospedeiro vertebrado é o ser humano, tá? Então, uma medida profilática é o combate ao inseto, né? A entender o ciclo do Culex e combater esse inseto e tratar os infectados, né? Porque assim como a dengue, a malária, a febre amarela, as outras doenças que são transmitidas aí por insetos, a doença de Chagas, né?
Se eu tenho um indivíduo infectado, né, um humano infectado, e o inseto vai lá e fura, né, suga sangue dessa pessoa e vai em outra sugar o sangue da outra pessoa, ele vai estar levando a filariose para outra pessoa, né? Então, o ciclo aí da Wucheria bronchiolite, da Wucheria bronchiolite, justamente, né? Então, eu tenho aí o inseto, né? Vai penetrar aí vai furar a pele da pessoa, né? Atrás de sangue e vai colocar uma larva, né? Essa larva vai passar aí via corrente sanguínea, tá? É uma larva 3, então já é uma larva desenvolvida, tá? Que já está no seu estágio final aí para virar adulto, tá? Quando ela conseguir entrar na corrente sanguínea do humano, né, ela vai aí ficar adulta, né? Então o macho e a fêmea vão se desenvolver, tá? E eles vão ficar né, eles vão se desenvolver nos vasos linfáticos. Por isso a pessoa tem esse inchaço dos membros, tá? Nos adultos, o indivíduo vai acabar produzindo microfilárias que vão migrar dos canais linfáticos e sanguíneos, né? Então, por isso que o inseto furando de novo vai pegar a larva e vai contaminar outra pessoa, tá? O inseto vai vir aqui de novo, vai sugar essas microfilárias, então essa larva 1 aí, né? A larva não é bem a larva 1, né? É um estágio antes da larva 1, tá? As microfilárias. E ela vai, né? Essas microfilárias, elas vão entrar no sistema do indivíduo, né? No músculo do inseto, e vai se transformar em larva 1, em larva 2, e vai de novo virar larva 3, entrar no indivíduo e fazer todo esse ciclo novamente, tá? Então, por isso a importância do combate ao inseto, ao Culex, tá? E também o tratamento do doente para esses indivíduos aqui não conseguirem se reproduzir e produzirem suas microfilárias para entrar no ciclo novamente, tá? Essa é uma das doenças por nematóides, doenças humanas de nematóides, que mais dá sintomas físicos, né? Sintomas clínicos na pessoa, tá? Ela realmente impede a locomoção do paciente contaminado, porque a pessoa ficou com aquela perna pesada, tá? Com os membros pesados. E o tratamento é bem complexo, tá? Por causa da questão, né, dos sintomas que vão aparecendo por causa do parasita habitar tanto o sistema linfático quanto o sistema circulatório, tá? Que são sistemas que rodam o corpo todo, né? Então, a filária pode estar em qualquer parte do corpo da pessoa, né? Em qualquer parte aqui dos membros, né? Onde eu tenho a irrigação e o sistema linfático, que na verdade está no corpo todo, tá? Mas os sintomas são realmente esse inchaço aí de pernas e braços, e que dificulta, né, a pessoa se locomover e fazer uma série de outras coisas. Uma outra verminose que é causada por nematóides também, que é bem importante, é a estrongilodíase. Esse nome é até difícil de falar. O Strongyloides é mais fácil, a gente é etiológico, Strongyloides estercolaris, tá? Ele também é monoxeno, então ele não precisa, né, na verdade, de um outro hospedeiro, né? De todas aí, só a filariose realmente precisa de um outro hospedeiro. No caso lá da larva migrans é uma questão errante. A transmissão também é pela pele, tá? Mas ela também pode ocorrer na mucosa bucal e no esôfago, tá? Na mucosa bucal e na boca, né, e no esôfago é por autoinfecção, tá? Então, o que acontece? A pessoa tá, né, as fezes da pessoa, a larva, né, ela pode ficar ali na região perianal, tá? E ela penetra de novo na pele, ali na região do ânus, tá? E do períneo, né, da questão do sistema excretor nosso, ou, né, ela penetra de novo dentro do intestino da pessoa, pela mucosa intestinal, tá? Então, o Strongyloides é uma verminose muito adaptada, né? Ela pode entrar tanto pela boca aí, por infecção por água ou por alimento contaminado, mas também tem essa questão da autoinfecção, que a própria larva, né, em algum momento, quando ela está sendo expulsa lá
nas fezes, ela pode entrar de novo pela pele da região do ânus, né, que é muito irrigada, então tem ali uma absorção de coisas, então acaba abrindo, né, a larva consegue penetrar ali, ou também dentro do próprio intestino da pessoa, tá? Então, justamente, né, essa larva ela vai entrar pela pele aí da pessoa, tá? Eu posso ter a questão da autoinfecção, tá? Eu também tenho machos e fêmeas, tá? Esses machos e fêmeas aqui, eles são de vida livre, né? Então, o que fica dentro da gente aí é a fêmea adulta no intestino, tá? E que vai produzindo ovos, tá? E num ambiente que vai haver a reprodução sexuada, né? Onde a macho e fêmea conseguem trocar gametas e essa larva vai entrar de novo e vai causar todo esse problema, tá? Eu, particularmente, não conheço nenhuma pessoa humana que teve estronguilose, tá? As outras doenças eu conheço alguns casos, mas essa realmente eu nunca vi. Só estudei aqui, tá? Essa outro nematóide é bem comum em criança, tá? A questão da enterobiose, ou também conhecida como oxurose, tá? Que são os oxiuros. São causados aí pelo Enterobius vermiculares, tá? A transmissão acaba sendo a pessoa está contaminada, né? E ela por um acaso coça o ânus, tá? Essa doença, esse parasita, ela dá muita coceira no ânus, tá? Então a criança às vezes ela não tem esse autocontrole, né? Então ela acaba coçando o ânus e acaba levando de alguma forma essa mão suja, né? A mão com, né, o enteróbios na boca, tá? Ou colocando a mão do alimento e levando à boca. E com isso, né, a gente tem a possibilidade de autoinfecção, porque a pessoa já está infectada, então isso a pessoa vai se reinfectando o tempo todo, tá? E também os ovos de enteróbios pode estar na poeira, né? Então, eles podem ser inalados ou caírem no alimento, ou também na roupa de cama, numa toalha ou em algum outro objeto que a gente use, tá? A gente tem enteróbios não só em humanos, tá? Outros animais domésticos têm muitos problemas com oxurose, principalmente os cavalos, tá? Então, às vezes, a gente vê, né? Não sei se alguém frequenta sítio aí fazenda, ou tem um cavalo, ou já observou isso. Cavalos comumente têm uma mania de se coçar muito no bumbum, né? Então, uma das coisas que a gente reconhece, por exemplo, num animal contaminado por oxurose é quando ele está coçando muito o bumbum dele em algum lugar, né? E acaba transmitindo, né? Então, uma coisa importante de tratamento aqui para oxurose é a questão da higiene pessoal e a limpeza a limpeza doméstica, né? Então, em casos onde a gente tem uma infecção grande, por exemplo, numa casa, né, que a criança às vezes pegou isso lá na escola, naquele tanque de areia ou no banheiro da escola, né? A criança tem às vezes uma questão, não tem, né, muita noção da questão da higiene, né? Então é necessário às vezes ferver a roupa dessa criança, né? Separar a roupa da criança. Como são ovos muito resistentes ao ambiente, é recomendado às vezes que a casa seja limpa com aspirador de pó, né? Se aspire toda a casa e se passe pano com produtos químicos um pouco mais pesados, né? Cloro, algum desinfetante forte. E a limpeza, né? E a questão também de vermífugos, tá? E a questão de pomadas, principalmente para se evitar a coceira, né? Para não se coçar o bumbum e acabar voltando, né? Se reinfectando com os ovos que estão ali na área do ânus, tá? Justamente, né? Os adultos da oxurose, dos enteróbios, elas vão ficar na porção final do seco, tá? Na porção final do intestino delgado aí, que é a chamada região do seco, tá? E ela vai ser muito, ela tem uma reprodução muito forte, né? Os ovos aí eles conseguem, o livro coloca de maturar entre 4 a 6 horas, né? Então eles conseguem quando ele entra no corpo, né, ele se desenvolve rápido, tá?
e é uma doença com sintomas muito fortes, assim, né? Ela não aparece, na verdade, como a elefantíase lá, que dá para ver que a pessoa está com elefantíase, mas a questão da coceira e da autoinfecção é muito pesada, tá? Quando eu trabalhava na escola, lá no ensino fundamental, que as crianças eram, né, as crianças são menores lá do primeiro ao quinto ano, tinham épocas da escola que metade da escola estava com coxurose e era muito complicado, tá? Mas não é um tratamento difícil quanto as outras, tá? Os vermífugos funcionam bem e é possível combater isso. Acabou. Então, gente, dúvidas, perguntas? Agora é a hora. Agora é a hora. E aí, o que vocês acharam dos nematóides? Como é que está a questão de estudar em casa, de fazer os exercícios? Eu vou mandar isso na hora que a gente terminar a aula aqui, tá? Mariana, que sempre tem perguntas. Não tem perguntas não, Mari? Não, para mim não tem dúvida, não. Não tem pergunta nenhuma, Maricota? Então, gente, vocês estão achando essa questão... Oh, meu Deus. Esses assuntos difíceis, como é que tá? Como é que tá isso? Vocês estão conseguindo fazer os exercícios que eu tenho mandado? Como é que tá? Então, Carla, para mim, tipo assim, o assunto não é difícil, só que é muito decoreba. Por exemplo, as Giovana. doenças. Então a gente tem que estudar muito, ficar vendo os detalhezinhos. Nossa, isso é muito cansativo, pelo menos para mim. Sim. Tô na mesma. Eu confesso para vocês que eu tive isso tudo na faculdade, né? E, assim, algumas coisas eu lembro, sabe? Mas outras eu preciso sentar e reler, assim, porque... Principalmente as doenças, porque são muitas coisas, tá? Não sei se alguém que está aqui no grupo quer fazer medicina ou medicina veterinária. Prepare-se que você vai ter que saber isso tudo, tá? Vocês vão ter bastante aula disso na universidade. E às vezes a gente precisa recorrer você está com sintomas ali, você precisa recorrer ao livro para dar uma olhada se realmente tudo que você está pensando está batendo com o que precisa, tá? Desse assunto, gente, todas as questões de vestibular, de Enem, que eu tenho visto, a maioria pergunta realmente sobre as doenças, principalmente de nematóides, tá? Protozoários e plateumintos ainda tem algumas outras perguntas sobre outras coisas, tá? Mas de nematóides eu acho que quase 90%, mais de 90% das perguntas que eu separei para vocês, que eu vou mandar agora, e da própria apostila de vocês e de outras provas que eu vi, e até coisa mesmo de prova de concurso, é sobre doenças, tá? Questões, né, sobre sistema circulatório, sistema excretor, não vejo cair, tá? Mas às vezes a gente precisa entender, né, essa questão da cutícula, por exemplo, de outras coisas, porque isso é resposta da questão da parasitose, né? Por que um indivíduo é tão adaptado a parasitar um indivíduo, né? O outro indivíduo, ele sobrevive tanto, né? Porque ele tem uma série de adaptações que os outros parasitas que a gente já viu lá em protozoários e plateumintos não têm, tá? Por exemplo, essa cutícula é uma questão evolutiva nova, né? Os outros indivíduos não têm essa cutícula que protege eles lá de uma série de coisas, né? Os outros grupos de verminoses, os outros, né, filos que produzem verminoses também, não são tão resistentes às condições ambientais quanto os nematóides, né? E a questão da gente ter dentro, né, do corpo do indivíduo a questão do macho e da fêmea, né? Os outros indivíduos a gente viu que não necessariamente ele é
ele tem, né, o macho e a fêmea. Eu posso ter um indivíduo hermafrodita, né, dentro do meu corpo me parasitando, tá? Então, essas diferenças são as diferenças que a gente precisa saber daquelas características gerais dos nemateumintos em relação aos outros indivíduos, aos outros filos que estão ligados lá às verminoses, tá? Por isso, né, a importância da gente fazer os exercícios, tá? Eu consegui separar, eu acho que... Eu não sei se são os mesmos exercícios da apostila, porque às vezes eu não observo isso, eu vou catando as questões que eu acho importantes ou mais recentes aí que tem na internet para a gente fazer, tá? Eu dou uma olhada sempre lá na apostila para ver os exercícios, e vocês podem ver que eu acho que a maioria dos exercícios, eu estou até com a apostila aqui, né, falam de doenças, né? Nematóides, eu acho que quase tudo fala de doença, né? Falam alguma coisa aqui de reprodução, opa, mexi errado aqui, de reprodução, mas a maioria aí fala de doença, né? Doença, 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 tá? Então, por isso, né, eu acho a importância da gente fazer os exercícios em relação à questão das doenças, tá? Essa semana, se vocês quiserem marcar da gente fazer algum exercício que vocês estão com dúvida e algum dia, me falem. Eu só não posso amanhã, tá? Amanhã tá um dia complicado. E sexta-feira de manhã eu tenho aula com o primeiro ano, mas quinta, durante o dia, e sexta tarde também eu acho que eu não vou... Não, sexta tarde eu também não vou conseguir. Mas quinta eu posso, tá? Se alguém quiser marcar aí, fazer uma aula extra quinta tarde, tá? Em algum momento a gente consegue tirar aí 40 minutos, uma hora, para a gente conversar sobre essas questões, tá? A quarentena, pelo menos, está marcada até, né, decretada agora até dia 29, tá? Mas eu prometo que quando a gente voltar para a sala, a gente faz revisões, a gente pode marcar algum dia à tarde na escola para ficar lá para discutir esses assuntos que a gente tem visto, né, remotamente aqui, mais aprofundados, um pouco em coisas que a gente precisa fazer, igual essa questão, né, de fazer essa linha aí dos filos que a gente está vendo. Tá bom, meninos? Alguma dúvida? Igor tá feliz que tá ouvindo vozes diferentes hoje, né, Igor? Sim. A hora da aula é a hora da voz diferente, tá? Tô sentindo falta do povo, né, gente? A gente tem uma turma com pelo menos uns 30 aí e tem entrado poucas pessoas, né? De manhã o povo tá com sono. Tá bom? Eu acho que eu consegui gravar o primeiro tempo da aula e consegui gravar esse segundo tempo da aula. Vou disponibilizar lá no YouTube, tá? Eu tô fazendo uma lista dos links que eu vou mandar para a Nathalie, mas quem já acessou outras aulas lá do canal, as aulas estão lá na playlist do pré-vestibular. Tá bom, meninos? E meninas, né? Que a gente acho que só tem o Igor aqui. Não, tem o Igor e o Gabriel. Então, agradeço mais uma vez a paciência, a atenção, tá? Façam os exercícios. Eu vou mandar agora o material para o e-mail lá da turma, tá? Se alguma coisa não foi, me falem, tá? Porque são muitas turmas, aí eu atendo todo mundo e às vezes eu me esqueço de alguma coisa, né? Ou a internet para, e bem que a internet agora está um pouco mais estável. No começo estava meio loucura, mas agora está mais estável. E eu mando direitinho e a gente pode marcar aí quinta à tarde, se alguém quiser uma sessãozinha de 1 hora, 40 minutos, para a gente tirar umas dúvidas de exercícios e coisas sobre esses dois assuntos de plateumintos e nemateumintos. Tá bom, meninos? Um abraço e até quarta que vem, ou até quinta amanhã, né? Até quinta não, até terça que vem ou quinta dessa semana, se vocês quiserem dar uma conversada e tirar umas dúvidas, tá? Tentem manter o ritmo de estudar, eu sei que é complicado, né? Que a gente tem aí 10, 12 disciplinas para estudar, tá? Mas faz 1 hora de uma, 2 horas da outra, até para o nosso cérebro dar uma treinada, né? De conseguir estudar um monte de coisa diferente ao mesmo tempo, né? Isso, eu acho que não necessariamente tenha que fazer isso todo dia, mas às vezes tirar um dia para fazer esse mosaico de estudo pode ajudar a gente nas provas,
né, a ter essa coisa de fechar uma caixa, abrir a outra, fechar uma caixa, abrir a outra, tá? É uma forma de treinar, tá bom, meninos? Um grande abraço e até semana que vem ou até quinta, tá bom? Muito obrigada, um grande abraço. Tchauzinho. Deixa eu fechar aqui.